Ainda de pé, irmão, vamos receber o homem de Deus. Todos de pé. Aleluia. Cantou Diego. Louva a Deus com o hino no Partir do Pão. E a cantora... Como é o nome da senhora, irmã crente? Natália, louva a Deus na distribuição do vinho. Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que eu entrego o pastor Neotel em tuas mãos. Senhor, usa, Senhor, teu Filho nesse momento. Senhor, tu sabe, meu Deus, que eu preciso de ouvir a tua voz. A tua igreja aqui presente, Deus, também precisa, Senhor, ouvir a tua voz. Deus, é no nome de Jesus, Deus, que eu te peço, usa teu filho, o pastor Neotel, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, quero abraçar-vos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É grande a nossa alegria de mais uma vez cooperarmos com os irmãos aqui na sede da AD Caio Prado e hoje assentando-nos à mesa do Cordeiro, para assim nós relembrarmos o sacrifício vicário de Jesus por nós ali no madeiro. Eu sempre digo, irmãos, às vezes que eu lembro, que o púlpito que Cristo usou para manifestar o seu amor foi a cruz. Não tem outro púlpito melhor do que este, onde Cristo nos mostrou o que verdadeiramente é amar, o que verdadeiramente é cuidar do seu povo. E ao instituir a ceia do Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostrou o valor que tem um pedaço deste pão e um cálice deste vinho, para nós cristãos, que aguardamos a sua volta gloriosa. Ao comermos deste pão e ao bebermos deste cálice, nós estamos expressando também uma íntima comunhão que nós temos com o Deus Trino e Uno, Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao comermos deste pão e bebermos deste cálice, também estamos mostrando ao inimigo das nossas almas que ainda temos comunhão com os céus. O quanto ele trabalha para nos arrancar do coração a alegria, a felicidade, arrancar do coração a comunhão que adquirimos com o nosso Deus. Mas ao sentarmos a esta mesa e comermos deste pão e bebermos deste cálice, é mais um mês de vitória que nós temos contra as hortes infernais da maldade. E que o nome do Senhor seja sempre glorificado e exaltado nas nossas vidas. Meus irmãos, desde o dia que o pastor Paulo nos convidou para pagar a visita, né? Ele não nos convidou para visitar, para pagar uma das visitas, que eu ainda estou devendo outra, né? Estou devendo outra. Ele já esteve conosco ali por 2 ocasiões, uma na sede e outra na congregação ali em Piemonte, e nos convidaram para estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos. E Deus colocou no meu coração aqui um versículo da palavra, onde nós encontramos no 2º livro da Bíblia Sagrada, o livro do Êxodo, capítulo de número 29, o versículo de número 20, que diz assim: e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalhará sobre o altar ao redor,
Louvado o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E vamos também, irmãos, para os versículos que estão mais na frente. O versículo de número 32. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. Amém. Louvado o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto sagrado, ele narra a cerimônia da consagração de Arão e de seus filhos ao sacerdócio levítico, quando Deus, com mão poderosa, Ele mesmo disse, com mão de ferro, eu arranquei o meu povo do Egito, e ali eu mostrei as minhas maravilhas. O que nós chamamos de pragas, Deus chama de maravilhas. Ali Ele expôs a Faraó, e ele expôs o seu grande exército ali à revelia. Ele mostrou no Egito o quanto ele amava aquele povo. Apesar da rebeldia estar no coração daquele povo, mas teve uma hora que o povo começa a buscar a Deus, teve uma hora que o povo começou a pensar no Senhor e a pedir um libertador. E Deus providencia um libertador ainda no ventre de sua mãe, no ventre de Joquebede, quando ela estava grávida, não sabendo se era do sexo masculino ou feminino, porque já tinha um casal de filhos, já tinha Miriam e Arão, e nasce agora outro menino, mas tinha um decreto. Não é só de hoje que nós vivemos de decreto, o povo de Deus sempre sofreu debaixo de decreto, mas quando tem decreto tem joelho no chão, quando tem decreto tem oração, quando tem decreto tem fé, também tem salvação, tem reconciliação, quando tem decreto tem poder de Deus se manifestando no meio do seu povo. E o decreto daqueles dias, irmãos, era pior do que o de hoje, porque ordenara a morte de todas as crianças do sexo masculino de origem hebreia, de 5 anos para baixo, de 2 anos para baixo, todos deveriam ser assassinados, e deram ordem às parteiras, Sifrá e Puá, quando as crianças fossem nascendo, antes mesmo que todo o corpo da criança nascesse, elas ali, com a técnica de parteira, elas torcessem a cabeça da criança e as matassem, e dissesse à mãe, nasceu morto, o teu filho nasceu morto. Mas elas criaram no coração um temor a Deus, e elas não tiveram coragem de matar aquelas crianças, de maneira alguma tiveram coragem, até que o Faraó descobre, e descobrindo, institui as 2 parteiras, e começa agora uma chacina infantil, começa agora, irmãos, uma mortandade sem fim. Todas as crianças eram jogadas no Nilo, nas suas cheias, nas águas baixas do Nilo, quando os crocodilos estavam famintos. Aquelas crianças ali, quando eram jogadas, irmãos, não dava para quem quisesse, porque quando as águas estavam baixas, os crocodilos estavam mais famintos, porque não tinha muito alimento. Só que uma dessas mulheres, ela escondeu o seu filho recém-nascido por 3 meses. Eu fico imaginando o coração daquela mãe, porque a criança chora. Criança chora. Eu tenho certeza que Moisés chorou algumas vezes. Eu tenho certeza que Moisés, quando criança, sentiu algumas cólicas abdominais, algumas dores que todas as crianças sentem. Com certeza deixou sua mãe e seu pai muitas vezes à noite sem dormir, porque criança é assim, principalmente recém-nascida. Até que não pôde mais esconder a criança, fez um cesto, betumou aquele cesto, colocou a criança dentro do cesto,
e colocou lá num ponto estratégico, porque ela sabia que ali naquele local se banhavam a filha de Faraó e as suas donzelas, e colocou Miriam para que ficasse ali vigiando. E quando ela chega e ouve o choro daquela criança, ela logo reconheceu: esta criança é de origem hebreia. E ela se apegou àquela criança. O coração dela, irmão, se encheu de compaixão por aquela criança e a levou para o palácio. Ela contrariou o decreto real. Ela comprou uma briga com o próprio pai. Ele disse: essa daqui não vai morrer, porque eu vou educá-la. Ela vai crescer aqui dentro deste palácio. E o mais interessante é que ela ficou preocupada em saber quem iria criar aquela criança, que ela não tinha habilidade, porque ela não era mãe. E Miriam correu logo e disse: eu conheço uma mulher que pode criar esta criança para ti. Pois traga esta mulher aqui. Ela correu, foi chamar a mãe dela em casa. Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que assalariou a própria mãe para cuidar do seu filho, que estava condenado à morte. E eu profetizo nesta noite: se alguém te condenou à penúria, se alguém te condenou à desgraça, Deus está revertendo a situação. Oh, aleluia! Deus é um Deus que ainda faz coisas extraordinárias e nos deixa cabisbaixo, calado e pensativo, porque quando Ele faz estas coisas é para confundir a nós mesmos, para dizer: eu ainda sou Deus. O menino cresceu, se tornou adulto, foi orientado, foi instruído em toda a ciência do Egito. E a ciência do Egito naquela época se baseava na agronomia, na arquitetura, na engenharia civil, se baseava na astronomia, na matemática, na física e na química. Moisés era um poliglota, além de falar o hebraico que a sua mãe lhe ensinou a falar, falava também o egípcio e outros dialetos. Moisés foi criado com toda a pompa do Egito, mas cometeu um crime. Ninguém é perfeito, só Deus. E Faraó, que não gostava de Moisés, segundo o historiador Flávio José, passou a perseguir Moisés, e Moisés fugiu aos 40 anos e foi para uma terra, as terras de Midian. Sabe quem era Midian? Midian era filha de Abraão com Quetura. E ali ele foi para as terras de Midian. Ali conheceu uma jovem e contraiu o matrimônio. Foi abençoado pelo seu sogro, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Deus já antes da lei de Moisés, antes da lei mosaica, Deus já havia levantado homens para lhe servir, homens para cuidar da obra aqui na terra. E aquele homem perdido lá naquelas terras já adorava o Deus de Israel. Moisés um dia tem um encontro exclusivo, um encontro pessoal, um encontro maravilhoso, um encontro poderoso com Deus de Israel. Enquanto aquela sarça ardia e não se consumia, Moisés se aproximou para ver que fenômeno era aquele. E ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra em que tu pisas é terra santa. Qual o significado de tirar a sandália dos pés? A sandália era feita de couro. O couro era do animal que muitas das vezes era sacrificado aos ídolos, e o couro do animal era reaproveitado para fazer casacos, para fazer calçados, para fazer também escudos, para fazer também
sem proteção sobre o próprio corpo. Ali aquele animal muitas das vezes era sacrificado, aquele animal era morto, e naquele momento Deus disse: Moisés, aqui eu não aceito mistura, aqui eu não aceito idolatria. A igreja, ela é santa desde os seus primórdios. Antes da igreja existir, Deus já estava levantando um povo santo, um povo que não é misturado com nada, e este povo vai morar no céu. Aleluia! Moisés, vai ao Egito, tira o meu povo de lá. E Moisés sabia do que havia cometido no Egito. Aí Moisés disse: Senhor, eu sou tato de língua. A palavra tato de língua não quer dizer caco, como muitos pregadores já pregaram. Tato de língua quer dizer a pessoa que não sabe se expressar, a pessoa que não sabe abrir um diálogo, a pessoa que não sabe se comunicar, aquelas pessoas mais retraídas, aquelas pessoas mais tímidas. Moisés, apesar de ser instruído em toda a ciência do Egito, ele era retraído, ele era tímido, ele não sabia conversar. E Deus disse: pois lá está teu irmão ainda ficou lá. Teu irmão será o teu profeta, teu irmão será o teu porta-voz. No original hebraico, ali ele está dizendo: teu irmão será o teu porta-voz, ele falará por ti. E Moisés foi numa viagem, irmãos, e quando chegou, que encontrou o seu povo sofrendo, que levou a mensagem, e Deus ali confirmou a mensagem. Se dirigem a Faraó, e Faraó, com mão de ferro também, com o coração petrificado, impossibilitou o povo de sair do Egito, porque a economia do Egito naqueles dias se baseava na mão de obra escrava daquele povo. O Egito vivia uma economia escravocrata, o Egito vivia uma economia à base da mão de obra, de pessoas que não ganhavam nada, somente o alimento. E Faraó pesou a mão poderosamente. Faraó pesou a mão de uma forma que muitos queriam se revoltar contra Moisés, mas Deus começa a mostrar as suas maravilhas, da praga do sangue até a praga dos primogênitos. Deus mostrou que ainda é Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus ainda tem maravilha para se manifestar no meio do seu povo. Deus ainda tem coisa grande a fazer no meio da sua igreja. Aleluia! Eu não sei se serve de consolo ao pastor Paulo. Não sei, pastor Paulo, se serve de consolo para o senhor. Mas ao chegar na cidade de Choró, aquilo que me falaram não chegou nem à metade. Minha caminhonete queimou os 4 bicos de uma vez, e para completar entrou água no motor. Aí ficou debaixo da minha garagem lá 1 ano e 7 meses, e eu atendendo o campo só de moto. De vez em quando a irmã Nau estava chorando com a mão em cima da caminhonete, pedindo misericórdia. E às vezes, irmãos, nas minhas orações particulares, eu dizia: Deus, seja feita a tua vontade. E um dia ela orou e disse assim: Jesus, manda nem que seja um doido para comprar essa caminhonete. E Jesus ouviu, mandou um doido comprar uma caminhonete com 4 bicos queimados e um motor batido. Meu filho, só pode estar doido. E levou, foi puxando por outra caminhonete até o Quixadá. Aí eu peguei um carrinho pequeno, um Corsa, e Deus começou a fazer maravilha. E eu, juntamente com os obreiros, incentivei os obreiros a trabalharem. Os obreiros lá eram parados porque não tinham incentivo, e nós desbravamos muitas localidades do Choró, e Deus tem abençoado de uma forma maravilhosa e poderosa ali naquela cidade. Mas o que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus, Ele não nos prova somente no início do nosso ministério. Ele nos prova no início, Ele nos prova no meio, e Ele nos prova no fim também. Porque é um Deus que nos prova para que nós sempre estejamos aprovados diante da presença dEle. Às vezes Deus tira alguma coisa porque está precisando de um particular conosco.
Às vezes Deus nos tira alguma coisa importante, porque às vezes está precisando que nós nos dediquemos mais ao ministério da oração, do clamor. Deus às vezes nos faz padecer para mostrar um grande milagre nas nossas vidas. Deus tira o povo do Egito com mão poderosa. Aí Moisés encaminha o povo, chega em frente ao Mar Vermelho. Aí o povo começa a murmurar: e agora, Moisés? Tu nos tirou do Egito para morrer aqui? Lá no Egito não tinha sepultura não, Moisés. Egípcios nenhum no Egito foi sepultado em sepultura. Hebreu algum no Egito foi sepultado em sepultura. O único hebreu que teve o direito de ser sepultado numa sepultura, numa cripta, foi José, porque se tornou governador. Os outros eram do jeito que desse certo. Estava reclamando porque não tinha. De um lado falésias, de outro lado falésias. Aquelas montanhas que ficam à beira-mar, não tinha como nem ir para a direita, nem para a esquerda. Atrás, ali vinha o carro-rogar do grande exército de Faraó. Na frente o Mar Vermelho, o povo estava encurralado. Tem momento que você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a retaguarda, olha para a vanguarda e não tem saída. Olha para cima, porque é de lá que vem a saída. Aleluia! E a saída de Deus não é te puxar para cima. Não é te pegar aqui e te puxar para cima, não. Ele vai fazer um jeito para você vencer. E o jeito que Deus fez foi abrir o Mar Vermelho e tornar-se 2 paredões de água. E o povo passou a pé enxuto, andando, e o exército atrás. Só que o exército estava aparelhado, tinha cavalos, tinha carros. Só que Deus quebrou as rodas dos carros, colocou uma coluna de fogo entre o exército e entre o povo, e Deus deu segurança ao povo. O mesmo Deus da coluna de fogo e do anjo está guardando a tua casa e a tua família. Aleluia! Moisés atravessa o Mar Vermelho. Do outro lado, Deus começa logo a levantar compositores. Miriam canta logo um hino, Moisés depois canta outro, faz uma festa. Mas a vida continua, viu? No meio da caminhada sempre tem uma festa, mas a vida continua, os problemas continuam. Aí Deus chama Moisés para um particular. Moisés, vem cá, Moisés, sim, sobe aqui no monte, passa aqui comigo alguns dias, 40 dias e 40 noites. Aliás, vem Moisés depois de 40 dias e 40 noites, irmão, cheio de glória. O rosto de Moisés resplandecia como um anjo. E Moisés vinha trazendo nas suas mãos 2 tábuas de pedra. Aqui escrito o pilar de toda a lei, a base de toda a lei, o alicerce de toda a lei. Ele vinha trazendo escrito naquelas tábuas de pedra o decálogo, os 10 mandamentos. Mas quando ele chega, o povo havia se desviado. O povo estava cultuando um bezerro de ouro e dizendo: foi este bezerro que nos tirou do Egito, foi este bezerro que nos livrou da mão de Faraó, foi este bezerro que abriu o Mar Vermelho. Moisés se irou. Não é só nós não, pastor Paulo, que às vezes fica assim um pouco desorientado. Moisés quebrou as 2 tábuas, irado, pegou o bezerro, derreteu no fogo e fez o povo rebelde beber aquele bezerro derretido. Deus vai fazer gente beber bezerro derretido. Amaná, suiná, managá, stefá. É a lei da semeadura. Paulo foi enfático em dizer: o que plantar, certamente colherá. Se plantou no Espírito, do Espírito vai colher. Mas se plantou na carne, da carne vai colher. E um dos que estava era o próprio Arão.
Arão, vem cá, Arão. Arão, por que tu deixou fazer isso, Arão? Tu não sabe, Deus, que esse povo é propenso ao pecado, ao mal. Aí Moisés sobe de novo. Ele agora vai lavrar as tábuas de pedra, os pedaços de pedra. Deus novamente escreve os 10 mandamentos. E além dos 10 mandamentos, Deus revela a Moisés toda a lei. Meus irmãos, o homem bom de memória, porque o que Deus disse depois ele escreveu. Viu? 613 preceitos tem a lei. E Moisés escreveu todos os 613 preceitos. Aí Moisés chega com a ordem de Deus. Arão, vem cá, Arão, sim. Deus perdoou, Arão, o teu pecado. Deus perdoa a tua iniquidade. E hoje Deus está te separando para uma obra específica. Tu e os teus filhos. Que obra é essa? A obra do sacerdócio levítico. Vocês serão sacerdotes do Deus Altíssimo. Tu serás o sacerdote principal, o sumo sacerdote. E os teus filhos, os sacerdotes auxiliares. Mas para isso precisa de um ritual, de uma cerimônia. Primeiro ele banhou Arão e os seus filhos. Primeiro ele lavou, mandou que Arão e os seus filhos se banhassem com água limpa. Em seguida vestiu Arão com a estola sacerdotal, vestiu os seus filhos também. Em terceiro lugar, derramou azeite sobre a vida dele e dos seus filhos, azeite em abundância. Em quarto lugar, passou sangue de um cordeiro imaculado na ponta da orelha, no polegar da mão direita, no polegar do pé esquerdo, e em seguida mandou Arão comer do pão da propiciação. Aleluia! Aí agora nós vamos trazer para o período neotestamentário. Agora nós vamos trazer para a igreja atual. Todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Porque Pedro disse: vós sois sacerdote real. Nós somos sacerdotes reais. Essa palavra real não é no sentido de existência, é no sentido de realeza, de rei, de majestade, de principado. Nós somos sacerdotes reais, porque nós descendemos da realeza divina, que é o Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu com Arão também, os procedimentos que fizeram em Arão fisicamente, também foram feitos em nós. Não fisicamente, mas espiritualmente. Primeiro, Arão e os seus filhos foram lavados, foram banhados. E nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos lavados, nós fomos banhados pela lavagem da palavra, que é a Bíblia Sagrada. Ela tem nos lavado a consciência morta, tem nos lavado a iniquidade, tem nos lavado do mundanismo. Um dia Jesus disse aos seus discípulos em João 15:3: vós já estáis lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Crente precisa estar lavado pela palavra. Igreja, você precisa estar lavada pela palavra. Paulo diz que fomos lavados por esta palavra. Esta palavra tem simbolismo de água. A água limpa, a água tira a sujeira, a água tira o fedor, a água tira o mau cheiro. A roupa suja você leva para lavar, o corpo está sujo, você vai lavar. Nós estávamos sujos, fedendo a pecado, fedendo a prostituição, fedendo a adultério, fedendo a idolatria, a feitiçaria, fedendo a mundanismo, mas a palavra nos lavou. Amanã, sui, managara, amanã. Você foi lavado por esta palavra poderosa. Tirou todas as impurezas que nós tínhamos. Crente que não gosta de palavra, ele ainda precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque a palavra de Deus limpa, ela tira o que não serve. Arão depois foi vestido.
Aí vem o apóstolo Paulo e escreve para Timóteo, ou aliás para a igreja em Éfeso, e diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e estáis pois firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. O dia mau, quem nunca passou pelo dia mau? Grandes homens de Deus passaram pelo dia mau, patriarcas passaram pelo dia mau, profetas passaram pelo dia mau, sacerdotes, reis passaram pelo dia mau. No Novo Testamento, apóstolos, discípulos passaram pelo dia mau. A igreja primitiva sofreu os dias maus. A igreja contemporânea tem sofrido o dia mau, mas estamos vestidos com a armadura de Deus. Aí Paulo diz: calçai-vos pés na preparação do evangelho da paz. É a palavra de Deus que tem te protegido e tem te colocado de pé. Esta palavra que tem te dado a estrutura para suportar as afrontas que tem caído sobre você. Se não fosse a palavra de Deus, nós já tínhamos sucumbido. Quando Jesus disse que o homem que ouve a palavra de Deus e as pratica e obedece é como aquele prudente que fez sua casa sobre a rocha. Sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem a ventania, vem a enxurrada. A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar. Pode arrancar um telhado, pode arrancar uma bica, pode arrancar uma janela, pode arrancar uma porta, pode derrubar um canto da casa, mas o alicerce não arranca, porque está fundamentado numa rocha. Assim é o crente. Vem a tempestade, vem o problema, vem a acusação, vem o engano, tira a paciência, faz o crente chorar, tira a noite de sono, mas ele tem insônia, mas ele não se desvia, porque está alicerçado na palavra. Aleluia! Aleluia! Ele está bem vestido com a armadura de Deus. Ele cinge os lombos com o cinto da verdade. E a verdade que prevalece tem nome. E o nome dela é Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é a verdade que prevalece. Esta é a verdade poderosa na tua vida. Esteja unido a esta verdade, esteja em comunhão com esta verdade, esteja ligado a esta verdade, porque esta verdade falará por ti. Depois, o escudo da fé, uma arma de defesa. A tua defesa é a tua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é o teu escudo, Ele está na tua frente. O capacete da salvação. Capacete é proteção. Então nós somos protegidos, irmãos, na salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus, das heresias, das falsas doutrinas, das acusações do inimigo, porque Deus tem nos dado uma consciência agora salva, uma consciência limpa, uma consciência transformada pela renovação do nosso entendimento. E ainda colocou nas nossas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não se aparte desta espada. O salmista diz que nem falte o louvor na tua garganta e nem na tua mão a espada. Mana subianda cá, manahá degá stefá. Salmista também acrescenta: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando tu achar que está no escuro, a palavra vai ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho.
Quando tu achar que não tem ensino, a palavra vai te ensinar, vai te redarguir, vai te corrigir, vai te instruir em justiça, a fim de que tu seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aleluia! Meus irmãos, além de vestir, ele também consagrou com azeite. Derramou azeite sobre a vida daqueles homens. Aqui, por favor, olhem para cá. Nós temos aqui um pequeno frasco de azeite. No Novo Testamento, segundo a orientação do apóstolo Tiago, é para ungir os enfermos. Outra coisa mais não fazemos a não ser ungir os enfermos com azeite. Mas no Antigo Testamento era para consagrar objetos, era para consagrar pessoas, era para ungir pessoas, objetos que eram dedicados à obra de Deus. E no dia da consagração de Arão, não foi um frascozinho deste tamanho aqui não, viu, irmãos? Foi não. O Salmo 133 diz que o óleo derramou sobre a cabeça, e a cabeça derramou sobre a barba, e a barba derramou sobre a orla, e ali se manifestou toda a unção de Deus na vida de Arão. Moisés derramou, foi com vontade, irmão. Moisés derramou ali, foi em abundância. Sabe o que eu aprendo com esta palavra? É o cumprimento que Deus fez ao profeta Joel: e eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E cumpriu-se no dia de Pentecoste. Ele não derrama mais de gotinha, ele derrama em abundância. Aleluia! Por isso que Paulo diz aos Efésios: enchei-vos do meu espírito. Se encha do Espírito de Deus. Depois ele consagrou com sangue. Tirou um pouquinho daquele sangue que ele tinha aspergido sobre as pontas do altar, dentro de uma pequena vasilha, foi lá, passou na orelha de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. O sangue, irmãos, é a purificação. João disse: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O próprio Jesus, ao instituir a ceia, ele pega aquele vinho e o consagra e diz: esse vinho é a nova aliança no meu sangue. É o sangue que purifica. Mas porque a orelha, dedo da mão e dedo do pé, orelha, quando ao consagrar a orelha, ele estava dizendo ao sacerdote: o sangue de Jesus Cristo, ele está neste momento consagrando a tua audição. Tu vai ouvir coisas boas, mas tu também vai ouvir coisas ruins. Tu vai ouvir aplausos, tu vai ouvir ovacionamento, mas tu vai ouvir críticas também. Mas tu tenha postura para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Aleluia! Dedo da mão direita. Duas coisas importantes. O polegar da mão direita, para mim é o dedo mais feio que tem na mão, é o polegar. Eu acho que para mim é o mais feio. O seu pode ser o mais bonito, mas para mim é um negócio feio. Ele só tem duas juntas, olha, né? Os outros tem três, ele só tem duas. Mas tente pegar qualquer objeto sem usar o polegar, tente. Você vai pegar, você pode até conseguir, mas é com dificuldade grande. Ele é feinho, ele é pequenininho, mas ele é essencial, não é? Ele é essencial. Eu quero dizer para você nesta noite também: aqui nós temos uma construção. Você mora dentro de uma casa. Eu não sei se você acompanhou a construção da tua casa como eu tenho acompanhado a construção da casa pastoral.
Lá quando a gente compra a carrada de tijolo, encosta lá. Não tem tijolo mais merecido do que o outro, não. Não, este daqui eu vou colocar ali, porque ali vai ser o gabinete pastoral. Eu quero botar esse tijolo melhor, não. Do jeito que você coloca nas paredes, é uns embaixo, é outros em cima. Um vai para o banheiro, outro vai para a cozinha, outro vai para o gabinete, outro vai para o quarto, outro fica no alpendre. Eu quero dizer que todos nós somos tijolos nesta obra. Todos nós somos polegares nesta obra. Aqui não tem ninguém mais importante do que ninguém. Aqui não tem ninguém mais grande do que ninguém. Todo mundo aqui é útil no reino de Deus. Polegar também significa identidade. É o único dedo que é usado para que a impressão digital fique na carteira de identidade, né? Quer dizer identidade. Meus irmãos, não é querendo ser retrógrado de maneira alguma, não é querendo ser quadrado de maneira alguma, não. Não sou extremista, mas também não sou liberal demais. Mas eu digo uma coisa para você: a Assembleia de Deus tem identidade, viu? A Assembleia de Deus tem princípio, tá bom? A Assembleia de Deus tem identidade. E ela não começou ontem, não. Ela começou há mais de 110 anos atrás. 105 anos atrás, só aqui. 106 anos, só aqui no Ceará. Mais de 110 no Brasil. Vai fazer 110 agora no Brasil. Esta identidade não tem Satanás que rasgue. A nossa identidade é essa. E vamos chegar no céu com essa identidade. Ah, pastor, mas na igreja do fulano não, o movimento é diferente. Pois deixa, tem nada a ver com o movimento de lá. Ah, pastor, mas lá tem uma liturgia diferente. Lá o pessoal sou mais liberal. Eu não me importo, porque eu não sou de lá. Sou assembleiano. E nós vamos chegar no céu assembleiano, porque temos identidade. Eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Nunca precisou nós imitarmos ninguém para o Espírito Santo de Deus se manifestar. Nós bastamos ser autênticos e mostrar a nossa identidade, que Ele vai se manifestar de uma forma poderosa. E depois comeu do pão. Eu fiquei tão alegre aqui quando eu vi o irmão Esaú chegando com a revista da escola bíblica. Lá está o Mateus, é o superintendente. Quando eu vejo uma igreja que participa de escola bíblica e de culto de doutrina, sabe por quê? Porque ainda está com fome de comer pão. Ainda está com fome de comer pão. O obreiro quer crescer. Aqui o recém-consagrado a diáconos, auxiliares, recém-apresentados, quer crescer, pois como pão. Viu? Como pão. Não é o lá da padaria, não. É este aqui, ó. Come este aqui, pode comer esse pão. Quer continuar crescendo, obreiro? Come pão. Come pão. Era comida de Arão, todo dia era pão. Era pão, era pão. E não se cansava de comer pão. Assembleiano não se cansa de comer pão. E quando tem pão, mais ele acha bom. Amém? Nos coloquemos de pé mais uma vez.